Olá pessoal, eu sou o Luiz Moreira e nós estamos aqui com mais um episódio do Mara Talks. E hoje recebendo a doutora Rafaela Sinisgali. Olá Rafaela, um prazer imenso estar aqui com você. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite e é uma honra. Bom pessoal, a doutora Rafaela Sinisgali, ela é médica do esporte formada pela Unifesp, preceptora do ambulatório de nutrologia e performance da Unifesp, atleta amadora e mãe do Filipe. Mãe há 9 meses, exato. Rafaela, bom, para começar o nosso bate-papo, já que você falou, já que já contamos para todo mundo que você é mãe do Filipe, a minha primeira pergunta está relacionado exatamente à sua gestação, né? Para a gente começar esse nosso bate-papo, fala para nós um pouco dessa trajetória sua como médica do esporte, como foi viver na prática, o que você orienta no consultório durante a sua gestação do Filipe. Boa. Legal, eu acho que vale a pena começar, então, primeiro falando um pouco da medicina esportiva, que são poucas as pessoas que sabem de fato o que é uma especialidade relativamente nova, então, costumo dizer que o médico do esporte, ele é o clínico, é o médico que cuida e acompanha a pessoa que faz atividade física ou que está querendo começar a fazer. Então, é o médico que vai estar te acompanhando ao longo da vida inteira, né? E a ideia é acompanhar todo mundo. Então, desde os indivíduos, das crianças, né, a parte da pediatria, até os idosos, passando pela parte da gestação. Então, acompanhar ao longo de toda a trajetória. Eu até costumo brincar, na verdade, alguns pacientes me chamam da pediatra do adulto que faz atividade física. Então, os meus pacientes me acionam para tudo, desde a parte clínica, putz, peguei Covid, preciso tomar algum remédio, até sair para correr, estou sentindo uma dor, o que é isso, como é que eu trato? Então, eu vejo muito a atividade física como sendo um remédio, né? Como sendo Sim. o remédio mais poderoso que a gente tem e ele tem que fazer parte da vida do começo ao fim. E aí, durante a gestação, isso não pode ser diferente, né? Falando um pouco de mim, eu acho que o esporte sempre fez parte da minha vida, desde pequenininha até hoje. E durante a gestação, eu falei, putz, eu vou engravidar, eu vou ficar aí 9 meses gestante e a atividade física tem que fazer parte, tanto para me entregar saúde física para mim e para o meu bebê, quanto saúde mental. E aí, durante a residência da medicina esportiva, a gente estuda muito essa parte, né, de ginecologia e obstetrícia no esporte. E a gente entende quais são todos os benefícios que a atividade física ao longo da gestação podem trazer. E aí foi exatamente o que eu tentei aplicar em mim. Então, desde o dia que eu descobri que eu estava grávida até o nascimento do meu filho, eu me mantive ativa todos os dias, corri até 2 dias antes do meu filho Nossa, nascer. E aí o que eu fiz foi justamente adaptar, né? De acordo com cada fase da gestação, cada trimestre eu ia adaptando os treinos de acordo com o que a literatura mostra que é seguro e de acordo também com o que eu conseguia fazer, o que eu me sentia segura para fazer. Mas foi uma gestação ativa do começo ao fim mesmo. Rafa, aproveitando que você já falou que vocês estudam muito os benefícios na gestação, então quais são esses benefícios? Boa. Então, assim, primeiro falando da mãe, primeiro é o que eu falei, saúde mental. Acho que isso daí é a principal coisa, porque você pega um indivíduo que faz atividade física sempre, você colocar por 9 meses sem fazer nada de atividade física, essa pessoa vai enlouquecer. Sim. Então, primeiro, saúde mental. Depois, do ponto de vista físico, ajuda absurdamente em relação à redução do risco de diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação, o ganho excessivo de peso, ajuda muito em relação ao trabalho de parto, então aumenta a chance de você ter um parto normal e reduz a taxa de cesárea também. Então, tem inúmeros benefícios, questão de ganho de peso. Lógico que a gente vai ganhar peso durante a gestação, isso é esperado, isso é o normal, Sim. mas evita um ganho de peso excessivo. E aí, no pós-parto, isso vai ajudar muito também. Então, são vários benefícios para a mãe e, consequentemente, para o bebê também. Então, tem vários estudos que mostram o quanto que um bebê também se beneficia, desde a parte neurológica, sistema neuromotor, né?
E isso tudo está bem estabelecido, desde a parte também de vascularização placentária, tudo isso ajuda muito para o bebê. Por exemplo, também reduz muito o risco de macrosomia. São vários benefícios tanto para a mãe quanto para o feto. Rafa, existe algum trimestre que seja mais indicado? Ou existe algum trimestre que seja menos indicado? A recomendação da literatura é começar assim que possível, né? Putz, a ideia é nem parar. Então, faço atividade física, sou ativa, engravidei, se mantém. Faça os ajustes necessários, né? Por saúde e por segurança para a mãe e para o bebê, mas se mantenha ativa no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Lógico, como eu disse, vão ter adaptações a cada trimestre, mas a ideia é se manter ativa até o final, se possível for. Rafa, minha família, eu sou atleta também, eu brinco, falo assim, não parece, mas eu sou um ex-atleta. Minha família é toda da luta, minha vida inteira foi em cima de tatame, então a minha esposa era a única que não lutava, mas hoje ela pratica luta também, porque a gente corrompe as pessoas que estão em nossa volta. Então, falando dessas adaptações, eu estou dando um exemplo da minha família, que nós somos uma família das artes marciais. Quais são os cuidados, quais são as adaptações que a gente precisa focar nesse momento? Então, assim, a primeira coisa é pensar no tipo de atividade física, né? Então, você colocou a luta. Tá, eu posso fazer atividade física? Posso, né? Não tendo nenhuma contraindicação, você pode. Mas o que fazer, né? Uma atividade física segura. Então, posso pedalar? Pode, contanto que seja numa bike estacionária, indoor, não necessariamente na rua, né? Sim. Na verdade, na rua não deveria pelo risco de queda. Então, tudo que você coloca em risco a mãe e o bebê não é contraindicado. Então, por exemplo, caminhada, natação, corrida, desde que você esteja habituado a isso, que eu costumo falar. Você nunca correu na vida? Não é a hora que você engravida que você vai começar. Ali não é o início. No momento de testar, exato. Mas se você sempre correu, por que não? A ideia, de fato, é manter o que você já fazia. Então, evitar tudo que coloca em risco de queda, risco de trauma. Então, por exemplo, a luta, que tem um risco de trauma abdominal, por exemplo, não é contraindicado. Risco de queda é contraindicado. Então, é isso, uma atividade física segura. Então, esse é o tipo de atividade física. Em relação à frequência, que é outro ponto. Em teoria, a gente pode fazer atividade física todos os dias, até 2 vezes por dia. Você poderia, em teoria, ter 2 sessões de treino ao dia, contanto que a gente dê um intervalo de 4 horas entre elas. Então, eu quero nadar de manhã e quero fazer fortalecimento. Pode fazer, contanto que você separe em 2 sessões com um intervalo de 4 horas entre elas. Mas existe um mínimo, né? Isso é o máximo. Quanto que é o mínimo? O ideal é a gente tentar chegar pelo menos em 150 minutos semanais, né? Então, que não é nada absurdo, né? É uma coisa super 3 vezes possível, por semana, 50 minutos, ou 5 vezes 30 minutos, tanto faz. Rafa, e intensidade? Exato. Então, frequência é isso, a intensidade é uma atividade leve a moderada, né? E aí, como é que a gente calcula isso? Existe uma fórmula que a gente pode se basear na frequência cardíaca, mas acho legal falar isso aqui, porque muitas pessoas usam a frequência cardíaca do relógio, e é um dado pouco preciso. Quando a gente está falando de gestação, se a gente está querendo usar com precisão esse dado de frequência cardíaca, o ideal é a gente usar um dispositivo, uma fita cardíaca mesmo, ou que seja mais preciso, exato, né? Que dê para realmente confiar nesse dado. Então, a gente coloca nessa fórmula e chega na frequência cardíaca máxima para cada indivíduo. Ou então, quem não tem frequencímetro, por exemplo, a gente usa o que a gente chama de talk test, que seria uma intensidade que você é capaz de fazer atividade física, por exemplo, de correr e manter um diálogo, manter uma conversa. Sim. Né? Então, tá correndo com uma pessoa, consegue conversar sem estar extremamente ofegante, né? Então, esses são os pontos da intensidade. Então, frequência, falei, intensidade.
falei o tipo de atividade física e o tempo, a duração. São sessões de 1 hora, não ultrapassar isso. Então, 1 hora por sessão, como eu falei, se forem 2 sessões ao dia, ambas, sei lá, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, de novo com aquelas 4 horas ali separando as duas. O Rafa, é indicado para todo mundo. Já ficou, acho que, claro para todo mundo que você não precisa parar, tem que tomar só um cuidado com o tipo de atividade, não correr riscos durante essa atividade. Mas, para aquelas mães que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e estão fazendo atividade, quais seriam os sinais que ela deveria usar como sinais de alerta para, de repente, parar, Perfeito. ou procurar o médico? Exato. Então, assim, tudo que você sentir que não tá normal, né? Falando de uma forma simples, é isso. Numa forma um pouco mais prática, putz, comecei a sentir dor abdominal, comecei a sentir contrações ritmadas, fortes, perda de tampão, sangramento, uma cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, tontura, uma fadiga extrema. Então, tudo que você sentir que não tá normal é um sinal de alerta, né? Como eu falei, você pode fazer até 1 hora, mas não necessariamente precisa. Você pode fazer num ritmo leve a moderado, mas não necessariamente precisa chegar no moderado. Então, acho que a coisa mais importante é a mulher, mais do que nunca, se ouvir e respeitar o corpo, né? Entender que cada dia vai ser às vezes você vai estar muito bem, muito disposta, às vezes você não vai estar legal. Então, respeitar ao máximo esses sinais do corpo. E aí, qualquer coisa diferente que saia do habitual, suspende a atividade física, entra em contato com sua médica do esporte, com a obstetra, e aí a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Eu acho que nos últimos meses, o Instagram, principalmente, né, que eu falo que a base, né, das pessoas é o que está acontecendo no Instagram. E aí a gente teve aí, acho que várias publicações de algumas atletas, né, treinando, fazendo agachamento. E aí, Rafa? A musculação, o agachamento, pode, não pode? Perfeito. Então, a musculação, ela é fundamental, né? Então, quando a gente fala do que seria o ideal, eu já falei um pouco, mas o ideal seria a gente colocar ali 150 minutos de atividade aeróbica, né? Por minuto, e além disso, o exercício de fortalecimento, o resistido, né? 2 vezes ao dia seria perfeito. Agora, o que fazer, isso de fato tem que ser adaptado, né? Pode fazer abdominal? Não só pode, como deve, mas existem tipos mais adequados. O que é o... Essa era a minha próxima dúvida, essa era a minha próxima pergunta do abdominal, já que você já... E aí? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a coisa mais importante é ter atenção ao assoalho pélvico, né? Então, fazer, idealmente, uma sessão de fisioterapia pélvica para avaliar como é que está o assoalho pélvico, força, e aí trabalhar exercícios de assoalho pélvico. Outro ponto muito importante, questão de parede abdominal. Então, a gente sabe que durante a gestação existe uma diástase que é fisiológica. Diástase, para quem não sabe, é aquela musculatura do abdômen quando ela dá uma leve afastada. Isso é normal, né? Até para o bebê ter espaço para crescer. O que a gente não pode é ter um aumento muito acentuado disso. Abrir demais, isso daí vai ser um problema depois. Então, trabalhar essa parede abdominal é muito importante. E existem vários exercícios para isso. Bem como existem exercícios que pioram essa diástase. Então, por exemplo, fazer manobra de Valsalva, que é quando você faz muita força, aumenta a pressão intraabdominal e prende a respiração. Isso é ruim. Por exemplo, aquele outro abdominal clássico, né? Que você faz uma elevação de tronco, isso pode aumentar a diástase abdominal, então também não é legal. E as pranchas? A prancha, exatamente. Esse daí também não é legal a gente fazer. Nada que é isométrico, assim, que você fica parado fazendo força, não é legal. Principalmente por esse ponto que às vezes a gente acaba fazendo uma apneia e prendendo a respiração. Toda vez que você prende a respiração, não chega oxigênio para a mãe e nem muito menos para o bebê.
Então, evitar manobra de valsalva, evitar a apneia, evitar todo e qualquer exercício que aumente, acentue essa diástase abdominal. Agora o resto, trabalhar membro inferior, agachamento, não tem problema nenhum. Perfeito. Membro inferior, tudo normal. É só realmente se atentar a esses pontos. Rafa, eu sei que você não é uma profissional da atividade física, mas é uma médica de esporte, mas se você puder deixar alguma dica, tem algum exercício específico que pode ajudar essa mulher a fortalecer melhor o assoalho pélvico? Tem alguns exercícios que são bem legais. Então, de assoalho pélvico, como eu disse, o ideal é você fazer uma avaliação, né, com a fisioterapeuta pélvica, aí ela vai te direcionar. Mas existem alguns exercícios legais. Então, desde exercícios locais, que aí a mulher vai fazer uma força de contração e relaxa. Prende e relaxa. Fazer ali, por exemplo, 10 vezes, contrai, solta, 3 vezes, por exemplo. Existe um outro que é mais de resistência. Você faz a contração de assoalho pélvico, segura em 4 tempos, 5 tempos e relaxa. E aí vai fazendo isso também. Existem esses exercícios combinados com ativar o abdômen e fazer aquela força de pressão para como se fosse encolher o abdômen, como se fosse fechar a calça. Até a minha fisiopélvica, Luísa, que fala isso. É como se você estivesse fazendo uma força encolhendo a barriga para fechar o zíper da calça. Então, são vários exercícios que são fundamentais você colocar aí como de rotina durante a gestação. Rafa, em questões de números, né, a gente sabe hoje da questão da incontinência urinária, um resultado aí que pode do parto normal, vamos colocar assim. Como a atividade física, isso que a gente está conversando aqui, de que se manter ativa pode reduzir, né, ou afastar esses problemas que vêm ali no pós-parto? Perfeito. Na verdade, é muito mais a fisiopélvica do que a atividade física. Porque se você faz atividade física a gestação inteira, tem o seu parto e já volta direto à atividade física também, sem ter um trabalho de assoalho pélvico, a chance de você ter uma incontinência urinária é gigantesca. Então, a ideia é mantenha-se ativa, mas mantenha, acima de tudo, o seu assoalho pélvico ativo, fazendo esses exercícios do começo ao fim. Para você ter uma ideia, eu coloco um despertador diário, assim, e faço exercícios dessa ativação justamente para evitar, para prevenir ali uma incontinência urinária que acontece, né? É muito comum. Você falou de se manter ativa, pós-parto voltar para a atividade, não respeitar essa físio, né? Então, a minha pergunta agora é assim, pós-parto, quando voltar? Tá. Qual é o momento de retornar ali à atividade física? Tá, é tudo uma questão de individualidade, né? Isso vai depender muito de como foi o seu parto, que tipo foi? Foi cesárea? Foi normal? Foi normal. Teve laceração? Não teve? Teve alguma complicação? E como foi a sua gestação, né? Até a minha médica, a Tati, ela sempre fala isso. O seu retorno à atividade física vai depender de como foi a sua gestação. Você fez 9 meses sem fazer nada, não é logo depois que você vai voltar, né? Então, fazendo ali, o ideal é você se manter ativa, trabalhar bastante durante os 9 meses. Pós-gestação, avaliar como é que você tá, como eu falei, teve laceração, não teve, deu ponto, não deu, que tipo de parto foi, e aí o retorno vai ser bem individualizado. Agora, se você quiser saber o que a literatura fala, tem um estudo que ele é legal, que ele mostra bem esse retorno pós-atividade, e ele fala em 12 semanas até você voltar de fato a correr. Para você ter uma ideia, eu voltei depois de 19 dias, ou seja, eram 3 meses, eu voltei em menos de 1. Mas, de novo, isso fui eu de acordo com o que eu fiz durante a minha gestação. Eu fui avaliada no meu pós-parto. Antes de voltar a correr, eu fiz uma avaliação com a minha médica e eu estava, de fato, apta, trabalhando bastante assoalho pélvico e eu consegui voltar e estava bem.
Não significa que vai ser assim para todas as mulheres, né? Depende muito de como foi. A mesma coisa o fato de eu ter corrido até 2 dias antes do parto. Não é porque você pode, que você está liberada para isso, que você vai conseguir, né? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, mas eu entendo e dou razão para grande maioria das gestantes que é difícil, que a barriga pesa demais, às vezes você está indisposta, não quer, não consegue. E acho importante deixar claro que eu não quero que as pessoas escutando isso se sintam na obrigação de, putz, se ela conseguiu, eu tenho que conseguir. De forma alguma, né? É muito individual e cada mulher tem que se respeitar muito aí Pelo durante a contrário, né? Você gestação. está falando muito da pessoa se identificar, né? Aquilo que... Exato. Ô, Rafa, fala para nós assim, ó, essa mulher retornando, que nem você, em 19 dias eu estava voltando para atividade física. Quais são ali, o que se recomenda para esse retorno? Legal. Que tipo de atividade? Que essa mulher tem que se preocupar em retomar? Exato. Então, assim, nesse estudo que eu falei, ele monta, de fato, uma progressão bem gradual. Então, quando eu falo em 12 semanas, depois de 12 semanas está correndo. E até lá, né? A ideia é, de fato, ir fazendo um retorno bem gradual. Então, você começa da semana 0 até a segunda semana ativando o core, ativando o assoalho pélvico, colocando alguns exercícios mais básicos. Depois já começa a trabalhar um pouco mais fortalecimento de grandes grupos musculares. Uma caminhada está indicada desde o começo. Se você estiver se sentindo bem, disposta, já daria para ir colocando uma caminhada. E aos poucos a gente vai colocando uma bike, um elíptico, e aí depois chega na corrida. Mas é isso, é bem indo step by step, com calma, sem pular etapas, sempre olhando com bastante cuidado para o assoalho pélvico e aí construindo esse retorno, não é? Quando eu falo com 19 dias eu estava correndo, não é que eu fiquei 19 dias parada e saí correndo que nem uma maluca, não. Comecei a trabalhar assoalho pélvico logo no começo, comecei a fazer uma ativação de core, de abdômen como um todo. Depois de 10 dias eu fui para academia, comecei a fazer fortalecimento de novo, e aí com 19 eu voltei a correr, e aí eu comecei a correr no corre e anda, né? Corre um pouco, anda um pouco, corre um pouco, anda um pouco. Aos poucos eu fui reduzindo o tempo de caminhada, aumentando o tempo de corrida, até o momento que eu estava correndo direto e ali sem nenhum desconforto, sem nada. Junto com esse período, corre um pouco, anda um pouco... Você também tinha sessões de musculação? Você tinha sessões... Isso, exato. Então, aquele esquema que eu falo de 150 minutos de aeróbico e 2 de fortalecimento, isso também entrava ali, né? Lógico que mudava um pouco, porque eu não estava conseguindo correr 50 minutos, então a gente reduzia um pouco, mas a ideia sempre é combinar o aeróbico com o resistido, porque eles vão se complementar, tanto para prevenção de lesão, como estrutura muscular, ganho de força para você se preparar para aquilo que você está se propondo a fazer, então sempre combinando isso. E eu acho que vale lembrar que é muito importante você... Tudo que eu tô falando aqui não foi baseado na minha cabeça, né? Então, primeiro, foi baseado em ciência. Perfeito. E segundo, sempre com uma equipe multidisciplinar. Então, no meu caso, eu tinha a minha ginecologista, que era a pessoa que ditava tudo, né? Que eu respeitava ao máximo. Eu tinha a minha fisioterapeuta pélvica, que foi a Luísa, que me acompanhou do comecinho até o fim. A Monize, que é uma outra fisioterapeuta que me ajudou muito nessa questão de trabalho da parede abdominal para reduzir justamente aquela questão da diástase que eu falei. Tive a parte do treinador, então, de novo, não tirava os exercícios da minha cabeça. O Robson, que é o meu treinador, organizou isso para mim durante a gestação, os 3 trimestres, né? E o pós-gestação também. E a parte nutricional também, durante os 3 trimestres, no pós-gestação, isso tudo foi sempre muito bem calculado, né? E aí, de novo, a gente fala muito dessa questão de respeitar, porque a parte nutricional é muito difícil, né, durante a gravidez.
A gente até tem um plano do que deve ser feito, mas tem que entender, putz, estou muito enjoada, isso não entra, aquilo entra, e aí a gente vai adaptando. Mas o mais importante é bater as calorias corretas, né? Tanto quantidade como qualidade ali nos 3 trimestres e no pós-gestação, para você não ter nenhuma deficiência e conseguir também produzir leite de forma adequada, amamentar, etc. Bom que você já tocou nesse assunto, que agora eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que são as perguntas que as mamães... Acho que são as perguntas mais polêmicas ou as perguntas que elas possuem mais dúvidas, né? Mito, verdade, atividade física pós-parto diminui a produção de leite, melhora a qualidade, não. O que é verdade e o que não é verdade, Rafa? Assim, tudo que eu descobri durante a minha gestação é que é tudo mito, né? Tudo que se falavam, eu espero muito que essa conversa incentive outras mulheres a engravidar, que elas não posterguem isso por medo de ter que parar de treinar, enfim, é mito que você não vai produzir leite, que o leite vai secar. Todo mundo fala isso. Não treina senão o leite seca. Mas eu não sei de onde que tiraram isso. Do meu jeito. Não treina senão o bebê vai nascer prematuro. Isso, nada a ver. Era a minha próxima pergunta de mito, era já essa já. Então, e aí? Tem os dois. E aí? Assim, o meu parto, antes de eu responder a primeira, o meu parto eu tive que induzir, né? Porque estava passando já de 40 semanas. Porque eu não entrava em trabalho de parto e eu estava lá no Parque do Ibirapuera correndo com 39 semanas e 5 dias e nada acontecia. E todo mundo falava, inclusive o meu pai é médico, ele falava, Rafa, não corre tanto assim, porque senão vai entrar em trabalho de parto prematuro, vai ter complicação. Maior mito do mundo. Eu lá com 39 semanas e 5 dias e nada de contração. Então isso é mito. E voltando para a questão da amamentação, também é mito. Treinar não seca o leite, né? Só que contanto que você tem alguns cuidados. Então, primeiro, em linhas gerais, a gente não pode desidratar, né? Então, como é que você vai fazer para não desidratar? Se manter muito bem hidratada ao longo do dia e também, principalmente durante a atividade física. Assim você não desidrata. E a atividade física, outras pessoas falam, mas e a atividade física intensa? Isso seca? Também não tem nada a ver. Algumas pessoas já ouviram um relato de que quando você faz uma atividade física muito intensa, você gera uma acidose, pode mudar um pouco o gosto do leite e alguns bebês rejeitam. No meu caso, isso não aconteceu. Eu já fiz treino de maior intensidade, o Filipe nunca reclamou, nunca notou diferença alguma e não mudou em nada. Então, assim, é mais uma questão de você se manter bem hidratada, evitar ir treinar nos horários mais quentes, né? Então, se for no ápice do verão, procurar ir bem cedinho ou no fim do dia, em horários um pouco mais, que a temperatura é um pouco mais amena. E principalmente se manter bem alimentado, né? Se você faz uma dieta restrita, um déficit calórico importante, vai faltar energia para o seu corpo e, obviamente, vai faltar energia para a produção de leite. Fantástico. Então, assim, comendo bem, se hidratando bem, não tem porquê do leite secar. Isso daí é o maior mito, né? E aí, lógico, tem algumas dicas. Então, o que eu procurava sempre fazer era amamentar e sair para treinar na sequência. Por quê? Porque você vai esvaziar a mama, né? Sim. E aí sai para treinar sem estar com a mama muito cheia, porque é desconfortável, fica evita muito mais pesado. Trauma, né? Atrito, exatamente, né? Evita muito esse atrito, assadura, por exemplo. E também por uma questão de tempo. Se você amamenta e sai, você tem aquele período até a próxima mamada para você treinar. Então, é tudo uma questão de logística e adequar muito bem ingesta hídrica e ingesta calórica. Rafa, é uma questão uma pergunta que foge um pouquinho, mas eu acho que cabe bem ao que você está, principalmente mostrando do que foi a sua experiência. Atividade física por si só, a gente tem um cálculo de ingesta proteica para quem faz atividade física. Foi feito
algum tipo de correção da atividade física mais a amamentação? Não, só é respeitado o cálculo para atividade física, por exemplo? O que tem, né? O que se tem é que durante a amamentação, em teoria, a gente tem um gasto de 500 Sim. calorias, mais ou menos, além do seu gasto Normal. normal. Então, essas 500 calorias devem ser supridas, né? E aí, o resto continua igual. A proporção de macronutrientes e micronutrientes deve se manter. Perfeito. Só, de fato, ajustar a ingesta calórica. Para não ficar em déficit. Então, você tem um ajuste frente à atividade física, mais aquele ajuste recomendado da amamentação. Fantástico. Exato. Bom, isso vem muito de frente àquilo que a gente fala aqui bastante, a gente vem trabalhando isso bem, que é o momento da amamentação, não é um momento para se fazer aquelas dietas mais restritivas. Exatamente. Você pode treinar, mas não é o momento de você pensar em nada mais agressivo, né? Exatamente. E eu acho que muitas pessoas, eu acho que acaba virando uma bola de neve o negócio, porque se você não faz atividade física durante a gestação, você tende a ganhar muito mais peso, né? Vai mudando muito. Putz, não tô treinando, então vou acabar não me regrando tanto na parte nutricional, come mais, treina menos, ganha muito peso, e aí chega no período pós-gestação e fala, putz, tô 20 quilos acima, agora eu preciso emagrecer. E aí é a maior besteira que você faz, uma dieta extremamente restrita ali no pós-gestação, e aí você coloca em risco a sua produção de leite. Né? Então, acho que o ideal é isso, deixar bem organizado a atividade física, a parte da dieta, durante, pós, porque aí vai facilitar demais todo o processo. Rafa, a gente sabe que quem está treinando, continue treinando. Mas você pontuou N benefícios para a mãe, N benefícios para o bebê. E a gente tem certeza que algumas mães, olhando, te ouvindo agora, pô, eu estou entrando numa gestação sedentária. Como que a gente pode olhar para essa mãe sedentária, por exemplo, que ela se depara com as suas informações e fala, cara, eu não quero ser uma gestante sedentária. Ótimo. Ela consegue mudar isso? Tem como mudar isso e como fazer isso? Perfeito. Ela não só pode, como ela deve, né? Nunca é tarde para começar, e aí, começando a gestação, o ideal é, putz, sempre fui sedentária, então agora eu vou melhorar, né? E aí, o que é o ideal? É você passar por uma avaliação médica, entender do ponto de vista osteomuscular que tipo de atividade física é ideal para você, levando em conta o seu histórico esportivo, seu histórico pessoal, entender qual é o tipo de atividade física que é ideal para você. Como que a gente vai fazer? Então, aquilo que eu falei, é o que a gente fala de FIT, né? Frequência, intensidade, tempo e tipo. E organizar isso. Então, tá, você nunca correu? Vamos deixar a corrida de canto, mas você gostava de nadar, né? Então, vamos organizar com base na natação. Quanto que a gente vai nadar? Com que frequência, que intensidade? Vamos desenhar a melhor forma para você, para a gente ter a gestação mais ativa e saudável possível. Então, acho que é isso. Todas as mulheres, sim, devem se manter ativas e ter a gestação mais saudável possível dentro da individualidade biológica de cada uma, né? Dentro do que cabe para cada uma. Rafa, você é médica, você é estudiosa, você acompanha outras mulheres, você ensina outras mulheres, compartilha o seu conhecimento. Mas você se tornou mãe, você se tornou gestante, você praticou atividade física, o Filipe tá aí, você tá praticando atividade física no pós-parto, amamentando. O que você aprendeu nesse período que não te ensinaram? Aquilo que te surpreendeu, que você falou assim, nossa, isso daqui tá fora dos livros, isso daqui não... Eu acho que o que eu aprendi foi muito essa questão da individualidade mesmo, de... mesmo falando aqui, né, sobre a parte de estudo, 3 meses até voltar a correr, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e você entender que, na verdade, não é necessariamente assim, né, tudo vai depender de como você é, do quanto a atividade física é importante para você,
Acho que isso eu fiquei bem surpresa, positivamente falando, de caramba, gestei, fiquei 9 meses, consegui correr ali 4 vezes por semana, até o final. Nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer isso, porque se você olha a foto minha no parque correndo, uma barriga gigante. Então, isso daí foi legal, porque eu vi que na prática é possível você ter uma gestação ativa do começo ao fim e o retorno também, né? Então, fiquei muito feliz de ter conseguido ficar todo esse tempo ativa e colocar uma meta de fazer uma maratona quando o Filipe fizer 1 ano. Então, no dia de uma semana depois do aniversário dele de 1 ano, eu vou estar fazendo uma maratona lá em Chicago e, se Deus quiser, se correr tudo bem Fantástico. até lá, vai dar tudo certo. Então, isso foi algo que me deixou muito feliz, né? De ver que a gestação não precisa ser do jeito que eu achava que era. E espero muito mostrar isso para outras mães, né? De quebrar esse medo de... Como eu sou médica do esporte, eu atendo muitas atletas. O maior medo é isso. Putz, vou ficar 9 meses sem treinar, vou ganhar muito peso, meu condicionamento vai lá para o chão. E não é verdade, né? A gente pode fazer algo muito mais equilibrado e voltar muito bem. Tanto é que, se você for olhar, depois de 3 meses treinando, eu já estava igual antes da gestação, Fantástico. sabe? Então, acho que isso foi uma coisa muito boa. Que bom que eu nunca te encontrei no Ibirapuera correndo. Seria um tapa na cara. Mas... ainda bem que eu não passei, mas fantástico. Mas eu vou te falar que eu fui muito julgada, viu? Verdade? Dentro de casa, pelo meu pai, como eu falei, como ele não sabia, ele falou, pô, meu primeiro netinho, não vai, segura a onda, não fica correndo tanto. E aí eu tive que insistir muito, porque aí depois chegou num momento que eu falei, não, agora eu preciso ir mesmo até o fim, porque eu quero mostrar para as pessoas que elas estão erradas, que tudo isso de fato é um mito. Se eu parar agora com 4 meses, 6 meses, todo mundo vai achar que só dá para ir até 6. E eu faço questão de mostrar para as pessoas que dá para ir até o fim. E aí, putz, eu passava no parque, juro, as pessoas me olhavam com uma cara, todo mundo comentava, sabe? Quem é essa louca aí? Gente, olha o tamanho dessa Para mulher. ela. Olha o tamanho da barriga Alguém dela. segura ela, amarra ela, pelo amor de Deus. A amiga minha falou, não vou correr com você, meu, imagina você entra em trabalho de parto. Então, assim, eu ouvi muito isso e eu fui até o fim porque também, primeiro, me fazia muito bem, mas segundo, acabou virando um negócio de eu preciso mostrar para as pessoas que dá, né? Que é seguro, não que eu acho que dá, que de fato dá, que não vou entrar em trabalho prematuro, que meu filho não vai ter nenhuma complicação e eu não estava fazendo de loucura, de novo, era tudo com muita ciência e respaldo, né? Rafa, você sempre deixou muito claro que você sempre foi muito bem acompanhado. 2 fisioterapeutas, o seu treinador, sua ginecologista. Eles também aprenderam nessa jornada com você? Acho que sim. Acho que sim. A minha ginecologista, ela atende muitas atletas, né? Mas eu não sei quantas que foram, de fato, até a véspera do parto correndo. Então, acho que sim, porque acabou sendo algo que chamou muita atenção das pessoas, né? De ter sido muito realmente até o fim e do retorno ter sido muito rápido, né? Eu lembro até a minha fisioterapeuta pélvica perguntando, colocando prazos um pouco mais conservadores para mim e eu o tempo inteiro ali querendo quebrar isso, encurtar o negócio de novo, sempre com segurança, mas mostrando, tudo bem, a literatura fala que é tudo isso, mas me mostra um pouco na prática por que eu não posso voltar ainda, por que ainda não dá para eu correr. E aí a gente via, putz, assoalho pélvico tá bom, tá tudo em ordem, você tá bem, podemos voltar. E aí a gente foi reduzindo. Então, acho que sim, todo mundo acabou aprendendo alguma coisa. Ô, Rafa, com você deu tudo certo. Você é uma especialista dessa área, você se aprofunda nessa área. Mas pensando nas atletas, nas atletas que estão nos assistindo e que elas já entenderam que ali tem que ser a intensidade de leve a moderado.
É claro que temos alguns riscos na alta intensidade que estão relacionados ali à própria gestação. Mas, tirando a gestação, na literatura, se fala alguma coisa, Rafa, em lesões? O que a gente tem mais acentuado nesse momento que essas atletas têm que tomar um cuidado, ou a própria equipe que acompanha essas atletas, seja o fisioterapeuta, que eles precisam tomar um pouco mais de cuidado? Então, durante a gestação, a gente tem uma frouxidão ligamentar, né? E a gente fica muito mais suscetível a ter, por exemplo, ter um entorse de tornozelo e ter alguma lesão ligamentar, por exemplo. Risco de queda aumenta muito, o centro de gravidade muda, então você fica mais suscetível a ter lesões, a cair, né? E isso daí é mais um reforço para a gente redobrar a atenção e cuidado. Tanto de estar que nem no meu caso, vamos correr até o fim? Vamos, mas vamos correr aonde? No plano, no asfalto, não vou correr na trilha, sabe? Num piso com paralelepípedo irregular. Então, eu tentava deixar a situação mais segura e controlada possível. Todo cuidado é pouco, né? Ainda mais durante a gestação. Uma coisa é você cair agora, outra coisa é você cair com o bebê, né? Então, redobrar a atenção a esses pontos. Rafa, eu vou pedir 2 recados para você naquela câmera ali, tá? Um primeiro recado é para as mães, para as mamães que estão nos assistindo, o que você deixa de recado final para elas, pensando em atividade física, para quem é atleta, para quem não é. E um segundo recado que eu vou pedir para você fazer para aquela câmera, Rafa, são para os profissionais. Tá. Para os médicos, para a equipe. Perfeito. Sabe? Bom, então para as mães, o que eu gostaria de deixar de recado é: não tenham medo de gestar, né? A gestação é a coisa mais linda do mundo e não tenham medo de eu vou me descondicionar, eu vou ter que parar de fazer atividade física, eu vou ganhar muito peso. Não tenham esse receio. Contanto que você esteja bem assessorada, bem orientada, você pode e deve se manter ativa do começo até o final da sua gestação. Mas respeitem muito o seu momento, né? Não é porque você pode que você precisa. Mantenha-se ativa, mas respeitando sempre o seu corpo. Então, em um dia que você não tá bem, não vá, adapte os treinos, adapte tudo, mas faça uma gestação mais saudável e ativa possível, porque o seu retorno vai ser muito mais fácil. E para os profissionais, o que eu diria é: incentivem as gestantes, né? Aconteceu em alguns momentos de eu ser desincentivada porque eles tinham medo. Então, não faça isso. Por quê? Porque, na verdade, ele tem medo, né? De ter alguma complicação e achar que a culpa vai ser dele. Então, incentivem as gestantes a se manterem ativas, incentivem as gestantes a serem ainda mais saudáveis, porque isso vai ajudar muito a dupla, né, mãe, bebê, e estudem para falar com propriedade o que fazer, como fazer, quanto fazer, direcionem ela, mas incentivem ao máximo a atividade física, a nutrição e a saúde dessa mulher como um todo. Rafa, fantástico, um prazer imenso te conhecer, estar aqui, saber da sua história. Como que nós te encontramos, Rafa? Como que as mamães ou outros profissionais? Porque eu acredito que você voltou com 19 dias para atividade física e para o trabalho, como... Para o trabalho eu vou, assim, o online eu confesso que eu atendi até muito pouquinho antes e muito pouquinho depois, mas oficialmente para o trabalho presencial acho que foram com 4, 5 meses. Fantástico. E como que esse pessoal te encontra? Porque eu acredito que alguns profissionais podem querer te encontrar até para você ajudar no acompanhamento. Sim. E outras mães que querem ter também o acompanhamento dentro daquele hall de profissionais, né? Então, como que o pessoal te encontra? Bom, de trabalho eu atendo online e também atendo presencial na Care Club, que é uma clínica de medicina esportiva multidisciplinar. E nas redes sociais, o meu nome é
@DRA de doutora, dra.rafa.sinisgali com 2 L's. E é isso, fico super à disposição, caso alguém tenha dúvida, qualquer coisa do tipo, estou super à disposição. Rafa, eu que agradeço, a Mara agradece por você estar aqui conosco. Eu acho que você faz bem o que o Mara pensa sobre gestação, sobre ser mãe. Parabéns e desejo muita saúde para o Filipe, para você, plenitude total. Muito obrigada, foi um prazer imenso e tudo em dobro para você. Obrigado.